Papo de Fotógrafo. Seu bate-papo semanal sobre fotografia. Olá, papudos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco. Eu sou Ana Karina. E hoje nós vamos falar de um tema que aí se encaixa, ou pelo menos tem arrecadado aí muitos seguidores. E é arrecadado mesmo. Tem outras palavras para utilizar. Mas fica aí que depois dos recadinhos a gente fala mais sobre o bate-papo de hoje. Bom, primeiro recadinho é pra você que nunca comprou nada do site da Digipix, nunca mandou fazer uma caneca, um quadro, um álbum, um fotolivro, nada, nadinha. O que você tá fazendo nadinha aqui, né, que ainda não fez isso? É que não escutou ainda os outros episódios. Aproveita, porque são os últimos dias. E quando eu digo últimos dias mudou pra agosto, perdeu, entendeu? Então Tá bom, últimos mesmo. Então corre lá, compre agora, que você tem R$100 para poder aproveitar aí. Então digita lá no cupom de desconto PDF100, você vai ganhar R$100 para poder fazer seu primeiro material com a Digipix, conhecer a qualidade, conhecer os produtos e ter aí um exemplo, um modelo, um portfólio para você poder apresentar para o seu cliente, para que ele também possa sentir, né, aquela coisa, a família italiana, sabe, que tem que pegar para ver, para ter certeza do que está comprando. É mais ou menos isso. Então você corre lá para poder fazer isso. E para você que já fez há muito tempo alguma coisa na Digipix, ficou aí meio perdido, não voltou lá até agora, corre lá também, porque você vai ter um cupomzinho de desconto para voltar a ter esse contato com a turma da Digipix. Então acessa agora www.digipixpro.com.br. Pode inclusive aproveitar a oportunidade e me mandar um presente de aniversário que é essa semana. Ai, que folgada. Ah, tá! Falou que nunca pediu presente de aniversário. Não, eu peço chocolates. Então, pode ser chocolate também, eu gosto de chocolate. Eu aceito chocolate como presente de aniversário. Eu aceito até meia, por que eu não ia aceitar chocolate? Não, eu aceito que as pessoas escrevam para nós através do e-mail, do Instagram, de qualquer Facebook. Lugar que der pra você escrever e mandar um recado, você manda. Pode mandar um recadinho pra gente, marcar a gente no Stories. Mas o mais importante é para as pessoas que queiram compartilhar conteúdo. O que eles podem compartilhar com a gente, Ana? Podem compartilhar artigos, fazer vídeos, mandar áudio. O que mais que pode fazer? Nem eu lembro mais que tipo de coisa que as pessoas podem fazer. Vídeos, áudios, textos. Pode mandar o que for de conteúdo que possa envolver a fotografia. Exatamente. Se você quiser falar de fotografia, dividir uma experiência, compartilhar uma dica, pode escrever pro Papo de Fotógrafo, seja lá no nosso Instagram ou também lá no contato@papodefotógrafo.com.br, que a gente vai compartilhar o seu conteúdo nas nossas redes sociais e também vamos colocar lá no site. Então não perca essa chance de poder compartilhar um pouco do que você tem guardado em você. Eu diria que é uma chance única, mas ela já tá rolando tem um tempinho. Já tem um tempinho, então não é única. Você já tá perdendo a oportunidade. Daqui a pouco a gente cansa, não quer mais nada e fala, devia tanto ter escrevido alguma coisa, tá vendo? Quando a gente estiver já no auge aí da fama, vamos estar contratando robôs para fazer tudo pra gente, você vai perder essa chance de poder participar e de estar no estrelato junto com a gente, não é mesmo? É muita prepotência. É isso aí. Mas vamos pro bate-papo de hoje. A gente vai falar sobre retratos femininos. Vamos trazer um convidado que começou há pouco tempo, mas já tem aí uma leva de seguidores, tá fazendo o seu trabalho se tornar uma referência para quem gosta principalmente de acompanhar as redes sociais. Então aproveite esse bate-papo, tem muita dica, tem um bate-papo muito legal, principalmente para quem tá começando. Bora lá! Bom, então vamos pro bate-papo de hoje. Nós vamos falar de um assunto que acho que faz tempo que a gente não comenta aqui, ou talvez não tenhamos feito nenhum programa específico sobre esse assunto, mas que hoje a gente vai tirar de letra. E o convidado do dia é Gui Rossi. Você prefere que chame de Gui, de Guilherme, Rossi? Qual que é aí? Ou chamamos por @Gui Rossi? Pode chamar de Gui, é mais fácil. É mais simples. Vou ficar o episódio inteiro, Gui, por acaso, você... Os dois Is é porque já tinha
tinha um cara usando. Mas acho que é o dilema de todo mundo no Instagram, né? Eu e o Petroco não sofremos desse mal, nossos nomes são diferentes. Por isso gravamos antes, né? Já fizemos lá a nossa presença. Aproveitando já essa introdução, né? Essa saudação de boas-vindas, conta um pouquinho da sua história, como é que você começou a se envolver com a fotografia, ou como é que a fotografia se envolveu com você? Bom, basicamente eu não tive aquela história bonita de, putz, meu pai me deu uma câmera quando tinha 2 anos e eu sempre fui apaixonado. Eu não ligava pra isso. Até o momento que na faculdade que eu entrei de paraquedas, nem sabia o que estava fazendo, de publicidade e propaganda, teve uma aula no 2º semestre que a gente era obrigado a tirar foto, não precisava necessariamente ser com câmera, mas eu conheci uma amiga que tinha uma câmera e como eu era meio, né, nerdzão na aula, eu queria fazer o melhor possível, e aí eu pedi a câmera dela emprestada, foi a primeira vez que eu encostei numa câmera, depois disso eu nunca mais larguei, né, fiquei com a câmera dela até por 6 meses, tadinha da mais rara. Pagou aluguel já pra ela? Cara, eu devolvi a câmera e acho que depois que eu devolvi ela foi roubada, muito legal, uma ótima história. Bom, e aí depois disso comecei a tirar foto. Comecei, acho que como qualquer pessoa, fazendo fotos de tudo, né? Fazia foto dos cachorros, fazia foto de plantinha com a lente virada, 1855. Fazia todo tipo de foto que iniciante gosta de fazer, quando acho que tá abalando. Mas acho que tudo isso foi construindo minha vontade aí, até que eu comecei a tirar foto de gente. E quando eu comecei a tirar foto de pessoas, assim, eu senti... Eu já colocava tudo no Instagram, né? Desde essas fotos de cachorro, de plantinha e tal. Quando eu comecei a colocar fotos de pessoas, as pessoas começaram a se interessar pelo trabalho, começaram a perguntar e tal. E aí eu vi a oportunidade ali e... né, comecei a fazer mais ainda retratos, então acho que foi esse o começo que me trouxe até aqui. Várias voltas, várias coisas, várias evoluções também, mas não posso negar que nunca fui apaixonado por fotografia, só me tornei mesmo. É engraçado que quando a gente fala assim, né, naquela época, quando eu entrei na faculdade, parece que a gente tá falando de 10, 15 anos atrás, né, mas pra você não é bem assim. Não, pô, eu nem sei quanto tempo faz, cara. Eu tenho mais ou menos uns 3 anos e pouquinho, quase, acho que vai fazer 4 anos no final desse ano, talvez, de fotografia, tipo, de encostar na câmera, né? Eu acho que eu posso considerar assim, porque faz mais ou menos um ano que eu me formei, então foi por aí. Desde então, comecei a desenvolver mais, mas faz uns 2 anos por aí pra cá que eu comecei a focar mesmo em retratos e comecei a fazer mais e comecei a alimentar mais ainda a minha rede social com isso. E como é que foi esse começo, assim, né? Você falou que fotografava um pouco de tudo e quando descobriu que fotografar pessoas talvez fosse o seu caminho, a coisa que você mais gostava de fazer, como é que você foi migrando, assim, foi caminhando pro retrato feminino em si? Era porque dava um feedback maior ou porque você acabava se sentindo mais à vontade na hora de fotografar? Eu acho que tem um pouco de cada, na real. Quando eu comecei a tirar foto, assim, de pessoas, né, eu achei interessante porque antes eu tinha o objeto, né, mas eu não dirigia direito, né. Quando eu descobri que eu podia dirigir as coisas, eu achei muito legal, porque você começa a colocar a sua cabeça mais pra fora, né. A foto antes é uma coisa mais observacional, você pode até criar ali, mas quando você pega uma pessoa pra fotografar, é ali que você, de fato, escolhe cada pontinha da foto. Acho que foi isso que me fez gostar mais de fazer isso. E aí eu comecei, da mesma maneira que muita gente começa tirando foto de amigos, de pessoas em comum, experimentando, saindo pra passear, né? Aquela coisa mais sem compromisso. E aí acabou rolando. Eu colocava as fotos no Instagram, que foi onde eu comecei. Tipo, eu nunca espalhei o trabalho em outro lugar, fora o Instagram. Então eu comecei lá mesmo. E eu colocava as fotos lá, praticamente diariamente, assim, tinha foto. A galera ia interagindo, comentando, tudo mais. E isso me ajudou muito a conhecer outras pessoas na fotografia também. Fui nos primeiros encontros de fotografia, fui conhecendo mais pessoas da área também. E acho que isso foi fluindo, cara. Foi muito legal conhecer essas pessoas, porque cada vez a fotografia me levava para novos lugares, tipo, passear em novos lugares, conhecer novos lugares e pessoas também. Foi por isso que, tipo, acho que foi unindo várias coisas, sabe? Não foi só o ato de fotografar, de fato. A gente acaba, sempre que tá gravando com alguém, principalmente as pessoas mais experientes, a gente fala de todo um processo de aprendizado, que tudo tem seu tempo, para as pessoas não pularem etapas, né? Como é que foi esse processo, esse desenvolvimento fotográfico seu, né? Principalmente nesses 2 anos, praticamente, onde você se encontrou no retrato feminino e começou a desenvolver um trabalho em cima disso. Como é que foi o processo para você? Quais foram as maiores dificuldades? O que para você foi muito mais fácil, já que estava estudando publicidade? Cara, eu acho que assim, envolvendo faculdade,
faculdade, a coisa que me facilitava em si era até essas coisas de entender como divulgar as coisas, fazer, em questão de design, né? Eu gostava muito na faculdade de área de direção de arte, né? Então eu já tinha uma noção estética, eu já tinha um gosto estético. Essa parte técnica, falando de enquadramento, falando em questão de arte em si, sabe? Isso sempre foi mais fácil pra mim, porque acho que foi... Quando eu entrei na faculdade, era isso que eu queria mesmo, sabe? E eu acho que essa construção que a faculdade me deu, falando dessa parte artística, e também algumas coisas de marketing e tudo mais, me deixaram com um caminho um pouco mais traçado, assim, foi um pouco mais fácil nessa parte, onde muita gente tem dificuldade, mas pra mim, acho que a parte mais difícil, as dificuldades em si, eram não ter inspiração em si, mas sair um pouco das inspirações que a gente via, porque quando eu comecei eu era completamente Instagram, então ficava muito vidrado na estética que acontecia e em pessoas que faziam um trabalho nas redes sociais, né? Até amigos meus hoje que me inspiravam na época, tipo, me fizeram crescer observando uma estética específica, mas minha ideia era sempre tentar sair um pouco, mas só pra me diferenciar, né? Desde que eu comecei a fotografar aí nesses encontros, eu conheci bastante gente, como eu tinha falado, e eu acho que sair junto com fotógrafos é uma coisa legal em algum momento, mas em algum momento é uma coisa que te influencia, às vezes, para um lado negativo, porque você acaba se espelhando muito, você acaba se comparando muito também, né? E eu acho que o meu desafio foi tentar arrumar um caminho que se diferenciasse desses amigos, né? Dessas pessoas que eu já convivia na fotografia e achar o meu caminho, né? Tanto que eu achei meu caminho de algumas maneiras, foi uma evolução, continua sendo uma evolução, acho que nunca vai acabar, né? Mas foi uma evolução visual, de técnicas, enfim, de edição e até de conceito, de colocar um pouco mais da minha cabeça nas fotos, que passou por uma espécie de refinar, assim, eu refinei muitas coisas, mas eu ainda sinto que as coisas que eu gostava antigamente, essa questão mais urbana, que eu comecei até a fotografar antes de tirar fotos de pessoas, eu já amava tirar foto da cidade. Todos esses aspectos que me fizeram começar a fotografar, que eu gostava quando comecei a fotografar, continuam até hoje. Mas foi essa evolução, esse refinamento, assim, versus essa questão de se diferenciar das pessoas que você tá junto no ambiente. Acho que foram os maiores desafios, cara. E tem uma coisa assim, eu gosto de fazer essa observação, né? Eu não sei se pra você, nesse processo seu, funciona da mesma forma, mas eu falo que não existe criatividade ou técnica sem prática, né? Não adianta você estudar muito teoria, saber quais são os recursos, as ferramentas que usar, se você não for lá e realmente testar e ver se realmente funciona pra você, se é aquilo que você quer. Nessas caminhadas, nesses passeios, nessas saídas com os amigos, essa parte prática te ajudou de uma certa forma também a desenvolver o lado de direção das pessoas, de entender a composição que você buscava, a luz que fazia parte da sua identidade. Nossa, ajudou muito, cara, porque assim, quando eu comecei eu saía muito com pessoas que faziam fotografia de rua, né? A gente fazia aquele estilo que eles chamavam, eu não sei se tem mais tanto assim, chamava Urbex, que é de exploração urbana, né? Isso é um estilo que, 2 anos atrás era muito moda e muita galera da gringa fazia, os caras invadiam lugares, enfim, era essa vibe de fotografia, né? E aí, isso me inspirava muito, tipo, em alguns quesitos de fazer fotos, às vezes, um pouco meio perigosas, que no começo me inspirava muito, e também me inspirava muito nesse quesito de entender arquitetura, de entender simetria. Isso tudo me fez bem. E aí, quando eu comecei a sair com pessoas do retrato, foi onde... Eu acho que essa coisa que você falou da prática é muito verdade. As pessoas, nossa, teve um meme que eu vi numa página esses dias que era fenomenal, cara. Que era, tipo, vários degraus na escada e o cara, tipo, pulando todos pro degrau mais alto, que era, tipo, workshop pra ficar milionário. E as pessoas pulam, de fato, todas as etapas de prática e tal. E, pô... teoricamente eu vivi essa prática, logicamente que foi às vezes mais curta do que de outras pessoas, mas fotografando vários tipos de coisas. Eu aprendi sobre abertura fazendo fotinho de planta, eu aprendi velocidade fazendo foto na rua, fazendo longa exposição, rodando bombril, cara. Olha as ideias, né? Mas foram todas essas situações que me fizeram aprender muito sobre essas partes. Quando eu saí com pessoas de retrato, quando eu comecei a me aprofundar mais, essas pessoas, só de sair, conversar e observar, às vezes a gente sai pra fotografar junto também, era muito para aprender sobre
esses pontos que você falou sobre luz, sobre direção, tudo isso me fez muito bem, me deu um ar de possibilidades, sabe? Eu acho que essa é a parte legal. Quando você tem a oportunidade de conhecer pessoas que trabalham com a mesma coisa que você, é legal que vocês troquem experiências para trocar essa noção de possibilidades. Não quer dizer que eu saio com a pessoa que, tipo, ela vai me influenciar completamente. É só, ela tá me apresentando possibilidades, assim, coisas que ela consegue fazer, que ela já viu outras pessoas fazerem, e que, pô, talvez eu possa agregar alguma coisa no meu, né? Mas não tudo, literalmente. Essa é a questão do meme aí de pular alguns degraus. Eu fico imaginando, é claro que cada caso é um caso, cada área da fotografia existem etapas específicas e tal. Mas no caso de vocês que trabalham com retrato feminino, eu fico imaginando que normalmente esses degraus que a pessoa pula, ela imagina que ela vai fotografar uma menina, por exemplo, e ela já quer ir lá pro final, que é usar o teal and orange lá, sei lá como é que fala isso em inglês. Uhum. Que é o laranjinha e o azul lá, né? O cara já quer fazer daquele jeito e ele nem pensou ainda em como dirigir a menina, né? Nem se preparou, nem estudou, nem praticou direção, ou estudar e analisar os cenários para poder tirar o melhor recurso dali. E ele já quer ir lá pro tratamento e pôr a melhor nitidez na foto, sem ter feito uma foto boa, sem ter feito o básico da fotografia, que era ter fotometrado direito, dirigido legal, para que tivesse um contexto. É mais ou menos isso que acontece para vocês, assim, pular essa etapa, ou que você percebe que as pessoas às vezes estão tão ansiosas em obter informação através dos workshops, já tá querendo pular lá para edição e ter um resultado final para publicar no Instagram, por exemplo? Eu acho que as pessoas, elas pensam, eu acho que é natural, né, como ser humano, a gente pensa muito lá na frente, né, quando eu digo lá na frente, são as coisas que a gente tem aquela ambição, e eu acho natural, pô, a gente tem que ter essa ambição, mas ao mesmo tempo, eu acho que é um problema da minha geração, cara. Que geração, né? Apressada. A gente é muito assim, é muito ansioso de fato, cara. A gente não quer ter as etapas, esperar as etapas passarem. A gente quer atropelar as etapas e, tipo, chegar logo. Acho que essa é a parada. Mas a galera foca nessas coisas de fato. Tipo, eu vejo muito no workshop, assim, a gente chega lá e a galera fala, pô, eu tenho muita dúvida em direção, cara. Só que assim, pelo menos na minha concepção, e eu sou completamente honesto nos workshops, cara, eu falo assim, cara, direção é uma coisa que vem muito de você, ela vem muito da sua cultura, das coisas que você viu, das coisas que você viveu. Tipo, eu não posso falar pra você, porra, existe esse manual de coisas que você vai fazer na direção que vai dar certo. É uma coisa muito de feeling, sabe? É uma coisa muito de feeling mesmo. E esse feeling você absorve de várias maneiras. Você absorve saindo com pessoas que fazem esse tipo de foto. Você absorve vendo, né, tendo o desenvolvimento cultural que você tem que ter, ou seja, vendo os filmes que você acha legal, vendo séries, pesquisando outras coisas, vendo até vídeos sobre fotografia também, não acho problema. Acho que essa construção cultural vem de várias maneiras, né? E eu acho que a galera pula muito o estágio e ela acha que ao ver um workshop, ao ver um curso, vai ser tipo, como abrir um baú dos segredos do tesouro mágico da direção e, tipo, vai voar um espírito de feeling nela. Nossa, eu gostei do termo. Basicamente é isso, tipo, o cara vai entrar nele, você vai falar, meu Deus, agora eu vou sair fazendo vou ser o Alex É tipo o terno de $2 bilhões, né? Ele coloca... Ou isso, tipo o Patrick Swayze no Ghost, né? Ele entra dentro entra nas pessoas, né? Ele acha que vai acontecer isso aí, que ele vai virar o maior fotógrafo do universo, cara. Mas não, é uma parada, tipo... É muito de você se soltar, é muito de você ter esse feeling e de você ir desenvolvendo esse feeling. Esse feeling não surge, né? É uma coisa que você vai desenvolvendo, você vai começando a ficar meio louco. Sendo sincero, você vai começando a imaginar as coisas. Quando você passa nos lugares, você vai falar, pô, podia fazer um negócio ali. Pô, podia ficar um negócio assim assado naquele lugar ali. Você começa a imaginar essas coisas e vai fluindo, né, cara? E uma outra coisa que eu percebo, assim, isso é uma visão minha de alguém que trabalha com casamento, mas acompanha alguns profissionais e uma galera que tá começando a fotografar retratos femininos, é que talvez a busca pela estética, né, justamente por acompanhar perfis como o seu e de outros profissionais que tem sempre moças bonitas, né, modelos, que aí já estamos falando de um outro nível, que já tem um certo avanço aí na carreira, é de não aproveitar as pessoas que estão próximas, né, os amigos, que nem são tão bonitos assim, mas que podem servir muito bem de prática, né, para poder testar luz, ambiente, as técnicas fotográficas que aprende, e aí a pessoa não tem essa
essa percepção de que deixa eu testar com meus amigos, porque essas pessoas me conhecem, são mais fáceis de eu dirigir, porque eu também conheço elas, sei como elas respondem aos meus estímulos, né? Se eu fizer uma piadinha, se eu pedir pra ela fazer uma expressão, e eles acabam não aproveitando isso, já querem ir direto do tipo, eu preciso fazer isso pra bombar meu Instagram ou pra ganhar dinheiro, e acabam perdendo um pouco desse percurso. Como é que foi esse começo pra você com os amigos, assim? Você praticava muito? Como é que você convencia eles de ficar na frente das câmeras pra poder testar tudo que você aprendeu? Cara, no começo era muito engraçado porque, tipo, eu tinha umas 3 amigas, assim, que era uma coisa que era sempre, era tipo, saía sempre com essas pessoas e tirava milhares de fotos, cara. Era uma coisa ridícula, assim. Todos os ensaios eram dessas 3 pessoas. Meu Instagram parecia, sei lá, eu nem sei dizer o que ele parecia. Cara. Era um book dos 3. 3 amigos. Basicamente era um book eterno dessas 3 pessoas. Ah, é tipo Instagram de mãe e pai, só tem foto filho, é quase a mesma coisa. Sim, basicamente. E aí era tipo isso, cara. Eu saía com essas pessoas, tipo, a gente, era uma coisa de experimentar, às vezes um olhava uma foto e falava, olha que legal isso aqui, e aí a gente ia no lugar tal, a gente tentava, e era sempre tipo, vamos num lugar novo, a gente já explorou, sei lá, o centro de São Paulo, agora a gente pode ir pra outra região, vamos lá na Faria Lima hoje, vamos lá na Vila Madalena, vamos lá em outro lugar. No começo foi muito assim, era uma coisa que não tinha aquela expectativa financeira, né? Não tinha aquela expectativa de, eu vou viver de fotografia, porque na época eu tava na faculdade ainda, sei lá, tava no 3º pro 4º semestre, tava pra começar a estagiar, então eu não tinha essa opção na cabeça de quero viver de fotografia. Eu acho que isso foi legal pra mim, não é todo mundo que tem essa oportunidade de experimentar uma coisa assim, sabe? E ter incentivo dessas coisas, mesmo quando ela tá numa parte super corrida da vida, né? Que é tipo, você tá estudando, estagiando e ainda quer fotografar. Então, eu acho que foi um investimento meu de tempo, né? No final de semana, enfim, pra conseguir praticar um pouco. De pouco em pouco, quando eu senti que isso aí poderia tomar um rumo, mas ainda assim não era prioridade, aí eu comecei a fazer as coisinhas de trabalho no final de semana. Mas no começo foi isso, era sair experimentando, era sair fotografando, só que livre de obrigações com a fotografia, entendeu? Que é uma coisa que a gente fala muito, né? Não vai querer experimentar ou tentar fazer uma técnica nova no meio de um trabalho, né? Vai que dá errado e você não tem tempo de voltar, principalmente em casamento funciona assim. Não tem como você voltar ao beijo, né? Já que você tentou fazer uma técnica diferente. Você tem que cumprir e testar isso antes. E para você, o quanto é importante esse processo todo, não só da prática, né, mas também de estudar, assistir filmes, a andar com outras pessoas, até mesmo de outras áreas da fotografia, não só daquela que você quer atuar, o quanto isso acrescenta e o quanto isso é favorável para a criatividade, né? Primeiro vamos fazer aquela pergunta básica. Para você, o que é criatividade? Nossa, mano, que pergunta desgraçada. Não, tem que ter uma pergunta difícil nesse programa. É essa. Você acha que é fácil? Eu não sei, eu acho que criatividade, pelo menos pra mim, eu acho que do jeito que eu vivi isso, eu acho que é o momento, e são as situações, ter criatividade pra mim acontece nas situações que eu dou aquela clicada no botão na cabeça que você começa a ficar meio doido, assim, de fato, que nem eu falei antes. Você começa a imaginar coisas bem nada a ver, sabe? É uma coisa que, às vezes tem um conceito, às vezes tem uma coisa por trás, mas às vezes também não tem. E você começa a fluir, entendeu? Pra mim funciona assim, eu sou meio... Se um dia a gente tiver a oportunidade de fotografar ou se conhecer pessoalmente aí, se a gente fotografar, vocês vão entender, cara. O meu momento de criatividade, pra mim, criatividade é quando eu paro e eu fico olhando a coisa com uma cara de retardado, cara. Porque aquele é o momento que a minha cabeça tá tipo... E sim, sabe? E aí começa a tentar fazer. Pra mim funciona assim. Eu acho que tudo que vem atrás, é que nem eu falei, aquela parte de cultura, tudo aquilo tá ali dentro de você, né? E o momento da criatividade que dá esse estalo que eu fico olhando, que eu fico observando e pensando no que dá pra fazer, é quando tudo aquilo que você já viu na vida, tudo aquilo que você já culturalmente consumiu, aquilo começa a ir pra sua cabeça junto com esse momento de inspiração, e aí só vai. Pelo menos pra mim funciona assim. E aproveitando, a gente falou muito de inspiração, das pessoas que estão à nossa volta, a gente sempre absorveu alguma coisa. E pra você, como é que é essa questão de identidade? Hoje a gente tem aí, né, usando até os exemplos que você já disse no Instagram, você segue algumas pessoas, ou muitas pessoas, e acabam vendo várias pessoas atuando na mesma área, produzindo os mesmos tipos de conteúdo, as mesmas possibilidades de fotos e tal. E como é que é pra você, assim, o que usar da inspiração ou
ou como trabalhar com a inspiração para ter a própria identidade, não ser mais uma cópia ou ser mais um fazendo a mesma coisa, né? Já atribuindo isso também à criatividade para você poder mudar esse diferencial, mas ter um diferencial que identifique você, identifique seu trabalho. Como é que é essa sua busca por ter algo diferente do que as outras pessoas fazem? Olha, eu acho que eu vou falar de um processo que eu acho que funciona e eu acho que pode funcionar para as pessoas que estão ouvindo também. Eu acho que primordialmente as pessoas têm que, se elas querem de fato fazer uma coisa diferente, e elas têm que perceber também que esse diferente são coisas que você vai construir com o tempo, que não é rápido também, e que esse diferente pode ser que não seja tão comercial também, né? A gente tem que lembrar disso. Mas eu acho que para mim, cara, diferenciar-se com identidade e falar sobre essas coisas é muito fugir da rede social que a gente tá acostumado. A galera vai se inspirar e, tipo, pô, eu não coloco culpa neles. Tipo, eu acho que é até mais fácil. Quando você fica no Instagram, você tá se inspirando ali. Porque é uma inspiração que você já vê ali, tem padrões específicos, tem cores específicas, temáticas específicas que dão muito certo, né? Só que o problema é que a gente vive num momento, eu acho que tá chegando num limite disso aí, porque a gente já passou por fases que as pessoas se inspiravam mais dentro do Instagram. Eu acho que agora a ideia é sair um pouco dele por isso. Porque se a gente continuar ali, e é o que acontece muito, tem muita gente crescendo também, mas crescendo nesse sentido de reprodução. Tipo, eu vejo várias pessoas que estão começando, cara. Você vê a galera fazendo fotos, tipo, iguais de caras que eu vi fazendo 3 anos atrás. E eles conseguem, tipo, sabe, crescer fazendo isso. Só que aquilo não traz uma evolução de identidade e pra fotografia também, eu acho. Porque a vibe é que a gente tente não reproduzir tanto, sabe? Eu vejo assim, até eu posso me usar como exemplo. A gente tem momentos de inspiração, a gente pensa em coisas diferentes, e aí a gente vai ter momentos que a gente precisa do lado comercial, e aí a gente vai revisitar coisas que a gente fez um tempo atrás. E isso a gente vai lá e reproduz um ensaio parecido com o que a gente fez 2 anos atrás, por exemplo. Pensando comercialmente, beleza, só que pra gente, no sentido fotografia, aquilo não tá levando muito à frente. Você vai estar reproduzindo, melhorando as técnicas e melhorando os parâmetros que você usou naqueles 2 anos atrás, mas continua sendo uma reprodução. E o Instagram, ele vive muito disso, né? Na verdade, não só o Instagram, né? Muito parte de estética, até a moda faz isso, né? A gente fica revivendo as coisas que aconteceram muito tempo atrás. Então, eu recomendo muito para quem queira se inspirar e fazer algumas coisas que fujam um pouco de diferente, até talvez descobrir áreas novas, que pesquise inspiração em lugares diferentes fora o Instagram. Eu uso às vezes o 500px, tem alguns tipos de foto que lá são bem legais de ver. Eu uso o Behance também para ver projetos que tem mais a ver com design e tal. É até legal pra gente se inspirar em relação a cores, já que são trabalhos e projetos muito mais complexos também. Principalmente eu recomendo que saiam, às vezes, até da fotografia, cara. Eu já tive alunos que foi muito legal, que o pessoal começou a se inspirar em pinturas. Teve um cara que começou a se inspirar, tipo, para pegar a posição da mão de que cada pintor gostava de fazer, que ficava legal. Eu já vi pessoas que se inspiram muito em clipes, tenho amigos que fazem isso, sabe? Em música, em filme, em série, que já é mais comum, mas eu recomendo sair só da fotografia, sabe? Tipo, na hora de se inspirar, principalmente. A gente vai sair da fotografia para se inspirar, mas eu vou entrar numa polêmica. Adoro polêmica. A gente tá falando muito de identidade, né? Das pessoas buscarem a própria, saírem um pouco do que é comum, do que tá vendo. Mas eu vou entrar num detalhezinho, assim, e eu gostaria de ouvir seu ponto de vista sobre isso. É que, querendo ou não, a pós-produção, né? O tratamento da imagem tem grande parte da identidade do fotógrafo, né? Porque é o tipo de cor que ele gosta, tratamento, se é mais escuro, se é mais claro, se a sombra fica colorida, se ela é preto mesmo, enfim. Tem toda essa questão de visualmente uma foto poder ser reconhecida como o trabalho de um fotógrafo. E a gente falando de identidade, acompanhando o seu trabalho, olhando o seu site, a gente sabe que você vende o preset, né? Que é praticamente a sua identidade visual ali, de como você trata e edita as fotos. Como é que seria essa relação, não diria ética, mas vou usar essa palavra só pra gente entender, no momento você fala para as pessoas, busquem a própria identidade, né? Aquilo que represente o seu trabalho, mas tô aqui o meu preset, né? Quer dizer, tô aqui a minha identidade na pós-produção. Como é que é essa relação? Assim. Cara, o que eu acho do preset? Eu acho que ele, 2 anos atrás, também
você vai ver, cara, que muitas coisas que a gente vende ainda hoje em dia são coisas que surgiram 2 anos atrás, parece que eu falando faz uma década, mas é tipo logo ali. Mas é uma coisa que a galera ansiava muito, porque eu também aprendi um pouco de edição com isso, vendo edições dos outros. E eu acho que o preset ele é legal dessa maneira. Eu acho que, eticamente, você vender a sua identidade, pelo menos pra mim, não é uma coisa que me atrapalha, falando de mim mesmo. E com o intuito para as outras pessoas, eu acho que para mim sempre foi de você mostrar um pouco da sua edição para as outras pessoas, ou seja, as pessoas elas terem essa noção de que ferramentas você usa. Até nos workshops que eu faço, eu falo a mesma coisa. Eu vou mostrar o meu processo, né? Como que a gente usa as ferramentas, porque tem diversas maneiras de usar a mesma ferramenta. Só que a ideia é que a pessoa absorva aquilo de alguma maneira e coloque um pouco dela ali também, né? Então, tem muita gente que procura por set querendo, tipo, pô, eu preciso de uma edição express, porque eu não manjo muito, eu já preciso só colocar no meu trabalho. Eu não acho que aquilo vai trazer nenhum benefício de construção de imagem, de identidade para a pessoa. Mas vai servir para algum propósito que ela precise. Mas, realmente, aliando essa ideia que você mandou à identidade, eu acho que, assim, eticamente eu não posso falar se é certo ou errado. Mas, falando nesse sentido de desenvolvimento, eu acho pra caramba que ajuda as pessoas que querem se desenvolver. Só que aí também, o problema é que depende não só do fotógrafo que vende por set pra fazer um material que exprima bem, sabe? O que ele seja fiel naquilo que ele tá vendendo, mas também da pessoa, se ela quer aprender de fato aquilo ou se ela quer reprodução. E por isso que quando a gente falou de fazer esse podcast, eu até acho que isso é um tema legal para falar, sabe? Essa palavra reprodução para mim é uma coisa muito forte. E eu acho que vai depender muito da pessoa ela perceber que aquela reprodução talvez não faça bem para ela, mas que usar o advento dos presets, não só meu, mas de qualquer fotógrafo, vai fazer com que ela talvez entenda as edições de uma maneira mais rápida, né? Depende de como a pessoa aprende. Eu já gosto de ver vídeos, por exemplo, mas tem gente que não suporta ver vídeo que é mais rápido ainda, né? Aí depende muito da pessoa, mas pra mim serve até como ferramenta de aprendizado nesse sentido de uma coisa mais rápida. A parte positiva, né, e de uma certa forma eu concordo, quando existe a desconstrução do preset, né? A pessoa quer entender como aquilo funciona. E eu gosto de fazer uma comparação que eu tinha um amigo que ele estudava, se não me engano, administração ou alguma coisa do tipo, e só que ele queria entrar em processamento de dados, né? E a primeira coisa que ele fez para poder convencer o pai dele a trocar ele de curso foi desmontar o computador de casa. E as pessoas falam assim, mas o que tem a ver? Ele desmontou para entender como é que funcionava, para hora que o pai dele falasse assim, você não entende nada do que você tá querendo, ele ia falar, lógico que eu entendo, eu montei um computador, né? Tipo, para ele, eu montar o computador e entender como é que funcionava o hardware era requisito básico para fazer processamento de dados, para saber quais eram as peças que ele ia ter que utilizar dentro dessa profissão. E aí eu uso o preset para fotografia. Se a pessoa quer entender como é que foi o processo, aonde, por exemplo, como é que eu mudo a cor da sombra, né? Aonde eu mudo, e ela ir lá e mexer e descobrir, eu acho que isso é super válido. Mas não usar como a gente tá usando aqui, como se fosse um filtro do Instagram, que a pessoa vai lá, pega a foto, põe, aplica o preset e publica, né? Deixando sem tomar nenhum cuidado em realmente ajustar de acordo com aquela imagem. É que é muito complexo, né? Depende muito de quem que a gente tá falando. Hoje em dia, tem gente que usa o preset no mobile, isso é muito comum. Tem gente, tipo, comum, que nem é fotógrafo, nem nada, e tá usando, sabe? A gente vê vários aplicativos, tem blogueira que lança aplicativo com a edição dela para as pessoas comuns usarem em cima de uma foto JPEG de celular. Então, o preset ele tem vários usos, né? Mas eu acho que, para mim, os presets que eu vendo que tem configurações, às vezes, que forçam um pouco da foto, eu acho que é legal pro fotógrafo para entender. E é que nem você falou, são pré-requisitos, tipo, da mesma maneira que em algumas áreas da fotografia, você tem que manjar de flash, na verdade, praticamente todas, né? Mas no retrato, ainda mais de nós, pessoas jovens, os jovens odeiam usar flash, tá? E odeiam ou não sabem usar? Eles odeiam. Odeiam porque não sabe usar. Exatamente. A gente odeia porque não sabe. Peraí, deixa eu só fazer uma observação. Como assim nós jovens? Você tá chamando a gente de velho, é isso?
Não tem, é que eu não sei a idade de vocês, eu não perguntei. Não, só pra eu entender essa. Mas vocês podem se encaixar nessa, não sei se vocês gostam de usar Flash. Gosto, mas eu não sei. Então, eu não sei usar Flash, mas, pô, depois de conversas que eu tive com amigos que fazem, tipo, trabalhos pra marcas muito legais e tal, eu resolvi, tipo, começar a investir em luz artificial pra começar a aprender sobre isso, e eu percebi que eu tava sendo um burro de não pesquisar mais sobre antes, porque eu gastei vários dias fazendo fotos, sei lá, à noite, sem explorar o potencial que eu podia ter explorado com esse tipo de material. Então acho que é a mesma coisa com o preset, você usa ele para aprender sobre a ferramenta e você vai aplicar aquela ferramenta em qualquer situação que você ache preciso ou que ajude você, né? Igual uma luz artificial, igual um flash, enfim. Eu acho que a gente pode levar o mesmo preceito ali. E uma coisa interessante, a gente usou a palavra investimento, né? E a compra do preset acaba sendo um investimento, mas o que acontece em certas vezes é as pessoas investirem justamente no que não precisa naquele momento, né? Então, por exemplo, o cara fala, minha fotografia tá ruim, ele vai lá e investe num preset que deixa a fotografia dele ruim com um filtro mais bonitinho, né? Não, pior. Ele acha que tá bom, mas tá pior. Não, enfim. Aí é uma questão de gosto, a gente vai ficar discutindo o gosto aqui em vários episódios, mas é de fazer o investimento na hora errada, ou num equipamento, ou em algo que no momento realmente não é o que vai fazer diferença. E se a gente falar de investimento, falar que conhecimento é sempre um bom investimento, é pleonasmo, a gente vai ficar falando isso também em todo episódio. Você percebe que muitas pessoas, quando começam a acompanhar o trabalho de vocês e querem entrar nessa área, elas não fazem ideia do que elas podem investir. Às vezes elas querem gastar dinheiramas com uma câmera nova, se de repente era só trocar lente, por exemplo. Como é que é essa parte de investimento? O que você acha que as pessoas precisam primeiro pensar assim no planejamento delas, colocar como primeiro item da lista para poder desenvolver um trabalho legal nessa área, nesse mercado? Cara, assim, o primeiro ponto que eu acho que precisa mudar um pouco é as pessoas pensarem de fato. Porque, assim, a galera vai muito no instinto. Eu conheço muita gente que vai no instinto e acompanha muita gente porque o cara é grande e eu vou acreditar em tudo que ele fala. Mas a galera não para pra pensar e pesquisar sobre o que eles estão querendo comprar, sobre o que eles estão querendo investir. Por exemplo, muita gente investe em preset porque é um investimento baixíssimo, né? Tem gente que vende super barato e aí é bem acessível. Já a câmera é a maior parte das perguntas que a gente recebe, cara. Eu recebo todo santo dia. Qual câmera você usa? Qual lente você usa? É uma coisa... Eu já deixei no destaque, não adianta, já tentei. Mas é uma pergunta que a gente recebe sempre, porque é uma grande dúvida de todo mundo, né? Quando você não tem uma câmera, ou quando você tem uma câmera muito barata, a primeira coisa que você pensa, eu preciso de uma câmera melhor, porque isso aqui tá ficando ruim por tal motivo, né? E eu acho que, tipo... Eu posso falar de vários níveis de pensar em investimento. Depende muito de onde que a pessoa tá e onde que ela quer chegar, né? Tem gente que se resolve muito mais tendo um investimento em um curso online, por exemplo. Já tem gente que o que o curso online vai passar, talvez não tire tão bem as dúvidas dela. Então, um curso presencial. Ou talvez nenhum dos dois resolva e ela precise investir mesmo em passar um tempo tentando nutrir um pouco mais a cultura dela, tentando ver mais coisas, dar uma pausa na fotografia, dar uma pausa em algumas coisas para se inspirar melhor. Ou às vezes até aquilo que a gente comentou antes de fazer o episódio, de investimentos diferentes. E eu acho que as pessoas não pensam nisso, porque em rede social e tudo mais, e com vários fotógrafos, a gente é sempre bombardeado pelo mesmo tipo de informação. As pessoas sempre perguntam a mesma coisa e os fotógrafos sempre falam da mesma coisa. O que eu invisto? Câmera e tal. E aí sempre fica nesse aspecto. Você nunca vê alguém, é bem raro na verdade, né? Você vê alguém passando informação que fuja desse tipo de coisa. São poucos, eu conheço alguns fotógrafos, por incrível que pareça, que fazem isso no Twitter, que estão falando muito sobre coisas diferentes que você pode usar na sua fotografia, tipo, gente usando balão, gente usando papel alumínio atrás, mas de um jeito diferente do que todo mundo já viu usando. Então, eu acho legal incentivar que as pessoas produzam conteúdo falando um pouco mais de coisas diferentes, porque aí talvez estale alguma coisa na cabeça de quem tá começando, de quem tá pensando, tem um dinheiro que quer investir em alguma coisa, de que não existe só câmera, de que não existe só preset, de que não existe só workshop, que existe um monte de coisa que ele pode fazer pra fotografia dele, que às vezes quase não custa nada, que vai dar um grande passo, assim, sabe? Eu acho que falta, talvez, não sei se falta, eu acho que falta um pouco de informação, e também falta das pessoas discernirem um pouco
o que de fato pode ser necessário para elas, né? Falta um pouco de paciência também, né? Elas querem resolver também tudo urgente, não pensar numa solução. Esses jovens são muito acelerados. Que é que o negócio acontece ontem. É a geração ejaculação precoce. É muito verdade, cara. E sabe o que isso é foda, cara? A gente é assim, quer fazer tudo tão rápido, tão ansioso. E essas coisas são muito complicadas, porque quando as pessoas conhecem, principalmente no mundo digital, né, que a gente consegue, mesmo que você não tenha muito seguidor, enfim, você percebe que você consegue fazer uma coisa que várias pessoas vão notar o seu trabalho, que você vai começar a conhecer mais gente, que você vai começar a alcançar mais pessoas, isso já se torna uma coisa usual, sabe? Eu acho que, cara, isso é uma coisa muito forte, porque quando as pessoas entendem isso e elas têm essa noção de que tudo pode correr tão rápido, e elas acham isso normal, quando não acontece, vira um problemão, cara. Mas vira um problemão que é complicado. Bom, a gente não pode usar você como exemplo, porque em 2 anos você já tem o que a maioria das pessoas em 10 ainda não chegou lá, né? Que é 100 mil seguidores. Tá. Tá, mas tá. Vocês já querem. Vamos falar de Instagram já ou a gente vai. Não, era só uma observação. A gente É porque provavelmente algumas pessoas vão pensar, falar assim, mas pra ele é fácil falar que tem que esperar. Ele já tem 100 mil seguidores, já faz conteúdo pra marcas, ele não precisa, né, de ficar correndo atrás igual a gente. É que, cara, eu acho que as pessoas, elas talvez se espelham, elas olham as coisas, tipo, essas pessoas, elas olham as coisas, tipo, esse tipo de coisa de seguidor, elas olham isso, e pode ser um objetivo pra elas, mas talvez elas, só quando chegarem perto disso, elas vão perceber que talvez aquilo não é o que elas precisavam. Eu acho que esse é o negócio. A galera foca tanto nisso aí, cara, sendo que, tipo, eu conheço várias pessoas que têm muito, muito, muito menos seguidor. Muito, muito, muito. E tem cara que, tipo, nem posta direito em rede social, mas o cara é entupido de trampo, o cara faz um monte de coisa muito foda e vai muito pra frente. Então, eu acho que isso é legal, cara. Eu acho que as pessoas, elas têm que tirar, às vezes, um pouco. Eu sei que é difícil, eu sei que podem falar, é fácil, mas até eu, às vezes olho, tipo, cara, nossa, esses caras tá conseguindo mó trampo, eu preciso melhorar em outras coisas. Tipo, quando a gente chega nesse tipo de coisa de números grandes, eu acho que a gente começa a perceber que, beleza, tem pontos que isso é legal, mas tem pontos que a gente, às vezes, negligencia um pouco, como melhorar, às vezes, um lado mais marketing, como, às vezes, prospectar clientes de uma maneira diferente, postar conteúdo que não fosse tão rede social assim, para tentar puxar outros tipos de cliente. Tem várias coisas que talvez a gente tenha negligenciado que poderia ter feito melhor, ao invés de pensar em seguidores. Eu acho que isso que as pessoas têm que começar a pensar um pouco mais, tipo, eu acho que essas mudanças de Instagram, essas coisas que andam decepcionando ou fazendo pessoas felizes aí, dependendo da percepção, né, de cada um, pode mudar um pouco, sabe? Mas eu penso que tem coisas que eu podia ter melhorado nessa trajetória, que talvez fosse melhor do que ficar pensando em ter seguidores, entendeu? É engraçado que, assim, até nesse final de semana, no último trabalho, conversando com a cerimonial, a gente meio que chegou na mesma opinião. Falando de desenvolvimento fotográfico, né, da quantidade de fotógrafos que estão aparecendo em redes sociais, etc. A gente chegou a uma conclusão de que as pessoas que realmente, principalmente na área de casamento, que é o que eu atuo e tenho uma percepção maior do mercado, é que as pessoas que evoluíram nas suas fotografias, e eu tô falando de técnica e de até de feeling, assim, né, de perceber que a pessoa tá muito mais antenada em composição, momento, luz e etc. As pessoas que desenvolveram mais os seus trabalhos foram aquelas que não se dedicaram à carreira para outros fotógrafos. O que eu tô querendo dizer com isso? Que não ficaram tentando vender workshops, não ficam obcecados por subir nos palcos dos congressos. Eles realmente se dedicaram a atender os seus clientes e fazer o melhor para eles, e a fotografia evoluiu muito. Enquanto as pessoas que hoje ficam buscando, eu tenho que ser o referência na fotografia, tem que estar no palco de um evento X, tem que vender meu workshop, seja ele presencial ou online, meio que ficaram estagnados, né? Porque não
estão tentando desenvolver muito mais o lado vendedor do que o lado fotógrafo. E isso talvez aconteça muito pra galera do Instagram também. O cara fica tão preocupado em ter o feed perfeito, em fazer as fotos perfeitas e não sei o que acaba se esquecendo do lado comercial, como você disse, né? Que tem gente com menos seguidores e tá fazendo trabalho aí, tá com a agenda cheia. É porque esses caras muito provavelmente se dedicaram a atender bem esses clientes, a oferecer produtos e serviços, atender as demandas e as necessidades dessas empresas, dessas marcas. E aí acabam tendo uma agenda muito mais lotada e eles nem precisam das redes sociais para poder divulgar o trabalho ou de ficar aí inflando o ego. Eles querem a conta cheia mesmo. Exatamente. Eu acho que é isso aí que você falou, cara. Exatamente isso. Faz muito sentido. Quando eu vejo... Isso aconteceu já comigo por muito tempo. Hoje em dia tem até melhorado um pouco, porque eu ainda foco um pouco, logicamente, em vender, mas eu tirei um pouco... Mesmo que eu produza pra caralho pra rede social, mas eu tirei um pouco desse foco, né, de só fazer isso. Logicamente que a gente passa por momentos de crise criativa, enfim, tudo mais, mas eu acho que realmente a dedicação que você coloca, o esforço, a energia que você coloca dentro da rede social é uma coisa que acaba consumindo tanto que você perde total foco de fazer essas outras coisas, de desenvolver-se como fotógrafo. Mas aí também vai de cada pessoa, né? Tem pessoas que eu conheço que a gente sabe que a pessoa tem o feeling por ser mais um vendedor, por ter mais esse sentido de quero subir em palcos, de quero fazer isso e quero ser esse tipo de pessoa, mais do que fotógrafo. Só pelo jeito que ela fotografa, pelo jeito que ela se coloca, pelo jeito que ela desenvolve o negócio dela, né? Tem pessoas que sempre, o objetivo dela sempre foi esse, né? Mas o problema é que uma hora isso acaba, né? Muito provavelmente, porque se você não se renova como profissional, falando do feeling, que nem você disse, você vai ter uma hora que o conteúdo que você passa simplesmente no workshop simplesmente não vai ser mais tão relevante, tão antenado quanto já foi, entendeu? Exatamente. Deixa eu só aproveitar o gancho, já que a gente falou do Instagram e tal, algumas dúvidas acabam surgindo, assim, né, pra quem, principalmente quando a gente começa a observar se essas pessoas têm muitos seguidores, realmente produzem conteúdo pra essa rede social, ele, de alguma forma, a rede, né, além de ser um portfólio, uma vitrine, etc., deixando você um pouco mais conhecido, muito mais no mercado fotográfico do que externo. Isso é uma percepção, pode ser que você me desminta. Mas ele de alguma forma te gerou mais trabalho? Te traz um retorno financeiro maior do que se você não tivesse investido tanto na rede social? Olha, do jeito que eu fui construindo, sim. Por quê? Você não tem a percepção errada, tá certo. Depois, eu acho que quando eu tava, acho que foi mais ou menos um ano atrás, eu comecei a perceber essa oportunidade de muito fotógrafo seguindo, desse tipo de coisa acontecendo, e de eu também gostando de desenvolver essas experiências para falar um pouco do que eu faço para as pessoas e tentar passar essas técnicas, já que grande parte de perguntas em si, de interações, era sobre isso. Então, foi mais uma coisa de sentir o momento e sobrevivência do que de escolha em si. Tanto porque eu tenho um gosto por fazer as fotos também, por fazer projetos grandes. Eu tenho uma vontade absurda. As pessoas veem essa coisa de retrato, mas logicamente que eu agradeço pra caramba o retrato e me ensinou muito, mas eu tenho muita vontade de fazer outras coisas. Eu tô direcionando muito meu trabalho para a intenção de trabalhar com marcas. Mas esse desenvolvimento foi muito para esse lado de workshops, para esse lado de atender o público fotógrafo, foi muito uma coisa de sobrevivência, uma vez que eu passava por momentos que eu não estava muito afim de fazer ensaios pessoais, que eu não estava naquele mood de fazer esse tipo de coisa, e eu comecei a perceber que tinha essa oportunidade, e comecei a desenvolver esse tipo de coisa, e desde então rendeu muito bem para mim, e eu fui desenvolvendo o conteúdo cada vez mais, e eu acho que, uma coisa que mudou muito minha vida isso, porque no começo a gente recebia muitas perguntas, as pessoas, elas eram muito vidradas nesse lado de quero ganhar muito dinheiro, me ensine a ter muitos clientes e tudo mais. Já hoje em dia, até na própria comunicação e no próprio workshop, quando eu faço algum, eu sou completamente claro e falo pra pessoa, cara, você provavelmente não vai ficar rico fazendo retrato. E eu tento passar essa noção que eu tive de um ano pra cá, falando de que eu gosto de fazer retratos, eu sempre gostei, foi uma coisa que super me desenvolveu, mas que ao mesmo tempo eu comecei a enxergar outras possibilidades de trabalhar com casais também, de trabalhar com marcas, de trabalhar com produtos, e até agora começando a trabalhar um pouco com vídeo, porque é uma noção que muita gente não tem, e que muitas dessas pessoas que fazem esses trabalhos de palestras, enfim,
elas alimentam muito, às vezes, um sonho nessas pessoas de que você vai viver só de retratos, você vai viver só dessa área, que talvez não seja tão legal assim, talvez você podia abrir a cabeça mais das pessoas pro outro lado. Então, eu acho que eu assumi isso como uma missão nesse último ano, mas ao mesmo tempo, tipo, virou total minha realidade, assim, o que eu falo para as pessoas, o que eu indico para elas é o que eu tô vivendo. Seria mais, eu acho, né, que seria mais ético ou mais correto quando a pessoa sobe no palco, né, vai ganhar dinheiro com fotografia de retrato, por exemplo, não falar dessa forma, falar assim, como ganhar dinheiro na fotografia, começando pela fotografia de retrato, né, ou Sim. como ela pode abrir as portas para outras oportunidades, por exemplo, criar conteúdo para marcas. Falando das marcas que eu gostaria de completar essa pergunta, é óbvio que no seu público aí grande maioria é fotógrafo, mas as marcas começaram a te enxergar de uma outra maneira a partir do momento que você é uma referência, né, nas redes sociais para boa parte da galera, seja fotógrafo ou não fotógrafo, esse número de seguidores, a quantidade de engajamento, etc. As marcas realmente prestam atenção nisso? O que elas procuram em você para que você possa produzir o conteúdo ideal para elas? Olha, quando eu falo de produtos que envolvem fotógrafo, eu acho que faz diferença sim. Completa diferença, lógico, porque isso é uma coisa que as pessoas não pensam muito. As pessoas pensam que quando você chega nesse tipo de número, nesse tipo de coisa, que tudo vem atrás de você. Mas, na verdade, eu diria que, 25% vem atrás de você, o resto é você que prospecta. Mas você consegue prospectar melhor porque você tem melhores dados para passar, você tem mais margens, né, que você pode apresentar, eu consigo alcançar tantas pessoas, enfim, esse tipo de coisa. E esse público nichado que eu construí de fotografia me ajuda muito nisso, quando são produtos de fotografia. Agora, incentivando pessoas que pensam que número é tudo, cara, as marcas que não tem nada a ver com fotografia, que simplesmente vieram, gostaram do trabalho, que me deram, cara, foi simplesmente assim, tipo, eu tava lá por exemplo, o trabalho que eu fiz para trabalhos de roupa, por exemplo, desse tipo de coisa, foi quando eu posto editoriais, quando eu coloco mais material sobre, algumas marcas chamam, e elas se interessam pelo conteúdo, não pelo número de seguidores, até porque a maior parte dos trabalhos eu não fecho nada que envolva divulgação, é simplesmente o material fotográfico, a produção em si. Aí, por exemplo, o trabalho que rolou pra Jaguar, é bizarro, cara. Eu simplesmente tirei uma foto de um carro deles, quando eu tava por aí, tava em Campos do Jordão, não lembro. Coloquei no Instagram, nos stories, marquei eles. Eles viram, gostaram da foto, viram meu perfil, me chamaram. Tipo, cara, retrato, carro, nada a ver. Mas se for um retrato meu no carro, aí combina. E, cara, eu não tinha noção nenhuma de o que era tirar foto de um carro. Tipo, onde que eu vou posicionar, tudo mais. Foi um desafio do caramba. Mas foi interessante e eu acho legal compartilhar isso para as pessoas que estão ouvindo, que as pessoas pensam que, tipo, porra, esse número vai mudar a sua vida ali, vai todo mundo te chamar. Muitas vezes, cara, o seu trabalho vai traduzir muito mais de você, né, pro mundo do que aquele número que tá ali em cima. Acho que o trabalho que tá ali e as conexões e o jeito que você prospecta, como você manda um e-mail, como você entra em contato, como você chama a atenção de marca, de cliente, eu acho que é mais importante nesse caso do que o número. Logicamente que o número ajuda você a alcançar mais pessoas, no sentido de que quando eu posto um story, eu vou alcançar mais gente, mas ao mesmo tempo, nem sempre isso vai mudar vai mudar a relação que eu tenho com um cara que tem, 10 mil seguidores, que vai postar e a marca vai acabar vendo de qualquer jeito. E falando um pouquinho dessa, óbvio, né, que a gente está falando de um trabalho comercial. Quando a marca se identifica com o seu trabalho e te chama para fazer algo, isso tem um custo, isso você provavelmente passa um orçamento e eles fecham, etc. Como é que é a questão financeira, né? Vamos falar aqui dos dois lados da moeda. Primeiro vamos falar do lado que é a sua grande vitrine, que são os retratos. Normalmente a gente vê aí modelos, né, ou pessoas bonitas nos feeds, né, e o que dá a impressão de que sempre é uma parceria entre você e uma modelo, né? Você faz a foto e ela tem a disponibilidade da foto, ou que você acaba contratando alguém para fotografar. O retrato feminino em si é um produto, é uma coisa viável comercialmente, né? Você ganha dinheiro fotografando as pessoas que aparecem no seu feed são clientes também, ou o dos clientes é algo que você entrega só para eles? Como é que é esse processo comercial dos retratos, primeiro? Tem uma mistura no feed, ele tem produções que eu faço independentemente, que eu convido as pessoas, mostro as ideias e produzo, e tem clientes também, principalmente ultimamente que eu tô dando uma variada melhor, tô colocando produtos, tô colocando casal, tô colocando vários tipos de coisas diferentes. Então, sim, ele tem um pouco de cada. O retrato, não tô falando que você não consegue viver de retrato, só que a gente tem que... Eu passei por esses momentos de
pensar bastante, falando de marketing, né? Falar que, pô, retrato não é uma coisa necessária. Quando a gente fala de retratos femininos, ele não é uma coisa necessária para praticamente ninguém. É bem difícil de tornar esse desejo de fazer as fotos uma coisa que instigue tanto. Então, eu acho complicado indicar para um fotógrafo falar, cara, você vai viver só fazendo retratos. Eu acho complicado. Logicamente que depende do lifestyle, de onde ele mora, de quanto que ele precisa para viver, de quanto que ele vai cobrar. Tem vários parâmetros, né? Mas eu acho complicado viver só disso. É tanto por isso que, por sobrevivência, que nem eu falei aquela hora, a gente acaba desenvolvendo outros produtos, né? E até outros segmentos. Então, eu acho que não é impossível, mas eu acho que é difícil. Você tem que desenvolver as coisas muito bem, tem que, sabe, ter um feeling diferente. E aí, continuando, quando são produções... na verdade, eu não diferencio de comunicar. Eu não acho muito legal diferenciar de comunicar. Tem clientes que vêm e dão aquela abertura para você colocar suas ideias em prática, para você conversar, para você tentar desenvolver até as ideias de portfólio que você tem com eles. Já tem situações que são ensaios muito complexos ou que não se encaixam com nenhum cliente que aparece, que você acaba produzindo por você mesmo. Eu gosto pra caramba disso porque é uma coisa que me impulsiona demais o lado artístico, sabe? Eu gosto pra caramba de montar toda uma situação, montar toda uma cena e fazer as fotos. Mas isso pra mim é investimento. Investimento porque, como eu falei antes, grande parte do meu público é de fotógrafos. Eu instigo essas produções, ou seja, esses investimentos diferentes para as pessoas se desenvolverem como artistas, como fotógrafos em si. Não tô falando que ela investir numa máquina de fumaça vai fazer com que os ensaios dela fiquem caros e que ela venda um monte. Mas sim que aquilo pode trazer um interesse a mais para o portfólio dela, pode trazer mais interesse para a produção dela. Já que eu acredito também que o fotógrafo, ele participa de todos os lados, né? Num workshop que eu falo de retratos, eu acho que tudo que a gente aprende sobre retratos, sobre direção, sobre composição, se aplica em todas as outras áreas da fotografia, né? Você vai ter um jeito diferente de usar, mas toda a noção, o gosto vai estar na sua cabeça e você consegue, né, colocar em prática. Então, eu acho que é muito legal. Eu incentivo todos os alunos, enfim, as pessoas que eu conheço que perguntam sobre isso, a produzirem, a colocarem um pouco do tempo delas como investimento para fazer os ensaios que elas têm vontade também, além dos clientes, e colocar isso nas redes sociais, sim, porque isso vai impulsionar melhor ainda o portfólio delas, dependendo da situação, e vai abrir a cabeça delas também para novas situações, né? E aproveitando já essa experiência sua também com modelos, qual é a dica que você dá para alguém ou se aproximar de uma modelo ou negociar com uma modelo? Porque a gente fala muito a gente às vezes reclama, né? As pessoas não valorizam o nosso trabalho, a pessoa quer tudo de graça. A modelo também trabalha com isso, né? Ela vende a imagem dela para outras pessoas, outras marcas, empresas. Como é que é essa relação comercial com as modelos? Normalmente você oferece a permuta ou em grande parte você realmente paga para ter o compromisso dela de sair um trabalho bem feito para você ter um trabalho legal para apresentar? Então, na verdade, assim, uma coisa que é legal até das pessoas notarem. Muitas vezes que a gente fotografa, e principalmente ultimamente, cara, eu tô curtindo fotografar pessoas que não são modelos ou que não trabalham com isso, sabe? Eu acho até legal, porque dá uma diferenciada, principalmente nos rostos que a gente vê, né? E traz até às vezes um desafio da pessoa para fotografar outra que não tem experiência com isso. Eu acho legal. Eu tô fazendo isso bastante. Quando envolve modelo, assim, quando é um trabalho de fato que vai render dinheiro para todo mundo, é uma coisa que logicamente a gente conversa. Eu sempre eu pergunto, né? Passo as ideias, tipo, quantas horas, quantas roupas, quanto que você cobraria para fazer isso. Quando eu faço workshops também, as modelos são todos contratados, tudo bonitinho. Já quando eu faço os meus projetos pessoais, eu não ofereço uma permuta, eu simplesmente vou e converso com a pessoa, eu falo, nossa, olha, eu tava com umas ideias aqui, não sei se você teria interesse em participar, e aí é uma coisa de conversar, sabe, é mútuo, não é igual essas pessoas que chegam no perfil dos fotógrafos e falam, nossa, você não quer fazer uma parceria não, eu te divulgo, tipo, eu não chego... Eu coloco seu nome. Eu coloco seu nome lá na legenda, tipo, eu não chego oferecendo pra ela, tipo, cara, vou te divulgar e vou te dar as fotos. Eu simplesmente falo, tipo, pô, você se interessaria, eu tenho umas ideias, tal, mostro referências, enfim, coisas que eu tenho que fazer. Se a pessoa tiver afim, ela faz, mas eu não ofereço nada em troca. Logicamente que eu entrego as fotos e tudo mais, mas eu não ofereço, tipo, contratualmente nada em troca. É super tranquilo, é uma coisa que a gente faz mais pensando nesse lado artístico, né? Tanto que, por isso que eu gosto de fotografar as pessoas que não são modelos profissionais, porque são pessoas que às vezes até ajudam você a impulsionar um pouco as ideias, porque a ideia de fazer até dessa maneira que as pessoas
se conectem com a ideia que a gente tem, deixa com que a ideia fique mais leve e que as pessoas consigam contribuir na hora que você está fotografando, elas contribuam junto, a gente vai produzindo junto, né? Eu acho que isso é muito legal também. Uma coisa que acontece eu tive a oportunidade de fotografar, por exemplo, um casamento de uma modelo, é que pra gente fica a gente perde um pouco da espontaneidade, né? Porque ela já sabe qual é o melhor ângulo dela, ela já sabe a hora que você vai fotografar, ela já fica meio de olho, já faz a pose, você clica, ela muda, você não tem essa relação do espontâneo, de um momento verdadeiro, assim, né? E isso também acaba acontecendo no retrato, ou não? Acontece também. Na verdade, assim, tem duas maneiras de você ver, né? Logicamente, quando você fotografa um modelo, a coisa pode virar um pouco robótica demais. Por mais que ela saiba já o que vai acontecer, nunca tem uma coisa muito profunda ali. E aí a gente tem, eu falei de duas coisas, porque a gente tem, eu pelo menos penso assim, tem duas maneiras de ver na hora de fazer, quando eu faço esses projetos de retrato. Ou eu posso considerar o lado de retratar de fato o que está acontecendo ali, ou seja, a pessoa, ser espontâneo e tudo mais, ou eu posso tentar retratar o que está dentro da cabeça, da ideia, da cena que a gente pensou. Ou seja, transformar aquela pessoa num personagem. E aí tudo isso é conversado previamente, a gente vai se ajudando ali, se montando. E aí as pessoas que compactuam com as ideias fazem junto, né? Mas eu gosto de levar sempre em consideração esse lado. Tipo, muitas vezes, algumas fotos que eu fiz que estão no meu Instagram, realmente quando eu falo que são produções minhas, que são tipo coisas que eu fiquei a fim de produzir, que foi investimento de tempo, que eu compro coisas para fazer o ensaio, é de fato isso. Eu pensei numa cena, a gente vai construindo, vai colocando várias coisas na cena. Quando eu falo cena, é tudo que vai acontecer dentro do ensaio, né? Então a gente vai levar roupa, a gente vai comprar um objeto que encaixe, a gente vai fazer tudo aquilo acontecer. E aí a pessoa ela vai se tornar uma atriz naquele momento, ela vai virar uma personagem, ela vai participar junto, mas às vezes nem sempre ela vai ser ela mesma, entendeu? É mais ou menos isso que eu tava pensando. E aí, falando do outro lado, da parte das marcas, né? Como é que é o planejamento financeiro? Porque uma coisa é a gente aprender a lidar aí com as horas que a gente vai fazer um ensaio, né? Em 2 horas vou ganhar X, tem que fazer X ensaios por semana, por mês, por ano. Como é que é a hora que chega uma marca, né? Que não é da área que você atua. Como é que você trabalha a parte financeira, assim? Como é que você elabora uma proposta? Como é que você tenta captar do briefing? Quanto tempo você vai levar? Como você vai desenvolver esse trabalho? Cara, assim, eu sinto que eu estou engateando um pouco nisso aí. Eu acho que teve situações que eu passei que foram interessantes, que me construíram um pouco nisso. Mas aí também acho que eu não sou autoridade para falar tanto. Basicamente, eu acho que depende muito da marca. Por quê? Vão ter marcas que têm realidades diferentes de outras, né? Muitas vezes, principalmente quando a gente fala de roupa, às vezes vai vir uma marca que é grande, já que tem grana, que tem, sabe, estrutura para contratar um fotógrafo e pagar bastante por aquilo. Já tem marcas pequenas que talvez não tenham tanta verba assim para, né, desenvolver o trabalho. Aí vai depender da pessoa, do fotógrafo, se ele tem qual o objetivo dele, qual o patamar que ele está. Eu acho que, pelo menos para mim, eu sempre funciono da mesma maneira que quando eu faço retrato, eu gosto sempre de fazer quantidades de fotos entregues. E aí, dependendo do trabalho, dependendo de como for, de quanta liberdade eles vão dar, né? Quanta liberdade criativa eles dão na hora de fazer o trabalho, a gente vai conversando em relação a tempo. Eu acho que são 2 parâmetros interessantes: tempo, quantidade de fotos. Se for com roupa, eu recomendo até trocas de look, porque é um negócio que demora pra caramba, né? Mas aí eu acho que realmente vai depender de cada marca. Vão ter marcas que você vai poder jogar um valor lá em cima, porque eles já têm essa expectativa de pagar tanto, e vão ter marcas que às vezes você vai mandar e vai soar meio forte, né? Mas aí realmente vai do objetivo de cada fotógrafo. Se vai jogar o orçamento lá embaixo, depende muito de uma ética profissional nesse caso aí, né? Eu não sou muito a favor de permuta, mas com a Jaguar eu aceitaria, na boa. Cara, foi muito legal. Na verdade, esse trabalho foi aquele trabalho que me surpreendeu, porque chegou do nada, eu não tinha métrica nenhuma, tipo, quanto que eu posso cobrar disso aí, cara? Não sei, velho, porque é uma empresa gigante, mas eu não sei quanto que eles costumam pagar nisso. Então, na época... Um carro, começa pelo preço base, esse é o mais barato. Meu Deus. Eu chutei lá em cima. Eu falei, não sei quanto que vai dar. Eu não joguei nem muito alto, nem muito baixo. Eu peguei uma média que eu falei, tá, isso aqui dá pra fazer. E aí, em questão de tempo, a gente definiu mais por fotos editadas, porque em questão de tempo não fazia muita diferença, que a gente tava amando ficar dentro daquele negócio, né? Não era um esforço, não era uma coisa que a gente ficava chateado. Então,
pra gente não fez muita diferença, mas basicamente, então, eu aprendi com essa experiência que eu tive de fotografar isso, já que eu não tinha uma métrica, assim, eu nunca tinha feito nada do gênero, eu aprendi, talvez a abordagem que eu faria em fazer um trabalho desse de novo seria diferente. Talvez colocaria um pouco mais de valor em cima, talvez mudaria o tempo de trabalho. Foi aquela experiência inicial que você aproveita assim, e você fala, agora mudaria talvez. A próxima vez você cobra o valor do IPVA, né? Quanto é o seu trabalho? Não, é o valor do IPVA desse carro, aí vocês podem... A próxima vez eu vou cobrar mais do combustível, porque, meu Deus do céu. Falando um pouquinho dessa parte financeira, né? É óbvio que é difícil a gente falar de um planejamento, mas existe alguma forma que você se programa para se manter, pelo menos, né, aí, mensalmente, não correr o risco de um mês ter muito trabalho e de repente em outro não ter nada e ficar na pindaíba? Eu sei que fotógrafo é muito difícil, né? É complicado, mas tem alguma dica, alguma coisa que você possa passar para quem tá ouvindo de como você se organiza para não correr esse risco? Cara, eu acho que é legal. Eu aprendi isso foi bizarro, eu aprendi com um aluno meu que manjava muito mais que eu em alguns pontos. E aí eu aprendi com ele essa coisa de limitar-se um pouco. Muita gente quer fazer 1 bilhão de ensaios no mês e depois no outro mês já não tem tanta coisa. Então, uma limitação de agenda talvez seja legal. Você abrir uma quantidade específica de trabalho para você não ficar maluco e dentro do que você precisa, /quer, né? Eu acho legal fazer isso, acho que ajuda um pouco. E eu acho que como qualquer pessoa... Eu sei que é difícil, vão ter situações diferentes, mas o ideal é sempre deixar uma grana guardada, dar uma investida, colocar, sei lá, um tesouro direto, colocar o dinheiro para render, entendeu? É uma coisa que eu aprendi no último ano e tô aprendendo ainda, né? Não é uma coisa muito fácil, mas eu até recomendei outro dia no meu Instagram um pouco sobre isso, desse assunto, e eu acho que é legal o fotógrafo ter esse hábito também, já que é uma profissão tão incerta, a gente ter alguma coisa rendendo ali em outro plano. E outra coisa também, de planejamento para trabalhar, eu acho que sempre legal as pessoas pensarem em produtos novos, né? Mesmo que, por exemplo, nem todo mundo vai atingir um fotógrafo, que nem eu faço, né? Que aí já são outras opções de produtos que a gente pode fazer. Mas pensar em produtos diferentes, anunciar coisas novas, produzir um portfólio de, às vezes, uma outra área que você quer alcançar, porque aí você começa a ter opções, né? Por exemplo, vocês fazem casamento, e aí às vezes vocês devem abrir agenda para fazer, às vezes, um ensaio de grávida, não sei, um ensaio de casal mais normal, que não envolva a cerimônia, ou às vezes um ensaio feminino mesmo. Então, acho que ter opções, sabe? Ter sempre aquela cartinha na manga. Criar um podcast, ir atrás de patrocínio, é tudo isso. Faz um canal no YouTube, acha que vai dar certo. Se tem uma dica que eu posso deixar aqui pra quem tá ouvindo, YouTube não dá dinheiro, tá? Ou YouTube em si, assim. Eu já vou avisando logo de início, né? O YouTube em si não dá dinheiro. Pra poucas pessoas funciona. Eu criei o meu canal com zero esperança de ganhar dinheiro. Eu só criei porque eu queria mesmo. Falei, legal, vou tentar. Mas acho que não vai dar nada mesmo. De dinheiro, no caso. A gente tava falando da parte boa do Instagram, né? De trazer mais trabalho, tornar a gente mais conhecida e etc. Mas tem duas coisinhas assim que eu normalmente coloco como o lado ruim das redes sociais. E eu gostaria de saber a sua opinião e como é que você lida com isso. O primeiro a gente já citou durante o programa, mas é importante para frisar e deixar bem... Já perdi minha palavra, mas deixar bem forte para as pessoas que a padronização, né, esse negócio de a gente se inspirar e tentar buscar usar as referências e meio que copiar elas é um lado ruim, né, tipo, de padronizar e talvez até no sentido de não elevar o nível, mas padronizar lá em cima e as pessoas ficarem sempre pulando os degraus para querer chegar logo naquele patamar e atrapalhar um pouco o crescimento profissional. E também a questão de os haters, né, os famosos preparados para atacar. Como é que você lida com essas duas coisas? Primeiro a padronização, né, de ter as coisas quase no mesmo nível, quase da mesma forma, e também os outros profissionais que por inveja ou por não chegar no nível, não ter o mesmo conhecimento, acabam atacando os trabalhos ou até as pessoas que são fotografadas nas redes sociais. Vamos lá, acho que da padronização, aquilo que a gente conversou antes de inspiração já é o primeiro passo para a gente fugir um pouco disso, porque de fato eu acho que não é muito legal. Eu posso estar falando isso porque eu já tenho o meu padrão e estou lá? Tá, posso estar falando isso, mas ao mesmo tempo eu acho que não é legal indicar para alguém fazer a mesma coisa que você já faz ou que qualquer pessoa faz, né?
em algum momento alguma coisa dá certo, mas daqui a um tempo, se você não se elevar, se você não mudar, né, as coisas começam a dar errado. Nada continua literalmente do mesmo jeito para sempre. Então, isso foi uma coisa que, cara, eu aprendi vivendo, esse pouco tempo que eu vivi no Instagram, e que, eu vejo vários amigos vivendo, tipo, pessoas que já chegaram num auge absurdo de muita gente, de até muita grana, mas aquilo que a gente que tá fazendo não continua rendendo, porque chega uma hora que as pessoas ficam de saco cheio, né? Acho que o ser humano, ele tem esse grande ponto que ele fica de saco cheio. Então, é ideal que a gente tente não fugir. Você tem que entender as tendências, você tem que entender o momento, você tem que aproveitar, mas ao mesmo tempo você tem que ser esperto, né? Você não pode ser aquela pessoa que fica presa pra sempre do mesmo jeito. Sobre agora qualquer outro assunto? Da opinião desnecessária de outros profissionais. Cara, isso é uma coisa que eu acho que é um pouco diferente. Eu não sei, no Instagram eu não vivo muito isso. É meio diferente. Porque no Instagram o que acontece? Dentro das fotos, dentro do Instagram, do próprio tipo do direct, enfim, esse tipo de coisa não acontece muito. É legal ver isso, né? Legal, porque quando vem uma galera falar alguma coisa... eu também acho que não pode ser sempre igual, mas quando vem alguém falar alguma coisa, geralmente é uma parada que chega a ser construtiva, ok. A gente se estressa com essas coisas de perguntas iguais e tal, mas não chega a ser hating. Tipo, eu acho que no YouTube deve ser um pouco pior até esse tipo de coisa. Mas eu acho que essa coisa não o hating em si, mas essa competitividade, às vezes até meio mesquinha, acontece por trás, né, de tudo. Não acontece no Instagram, acontece que nem a gente tá falando, em grupos do WhatsApp, que as pessoas começam a citar fulano no grupo que fulano não tá, então esse tipo de coisa começa a acontecer ali. Mas, assim, não é uma coisa que, pelo menos comigo, não me afeta muito, sabe? E até os amigos fotógrafos não são pessoas que ficam afetados muito com esse tipo de coisa. Então, haters, nem adianta xingar esse episódio, porque não vai funcionar. Só pra avisar. Tomara... Vamos tentar ficar na paz aí, na tranquilidade, sabe? Vai que resolve surgir hater agora, né? Já pensou? Agora do nada começou... Na verdade, assim, pra ser sincero, mas eu acho que com certeza é uma palhaçada. Eu não sei quem tá fazendo. Tem um perfil no Instagram que fica me atazanando em todas as publicações que eu faço, tipo, todos os stories. Ele acha alguma coisa de errado, ele comenta uma coisa nada a ver pra me encher o saco. Mas eu não respondo porque eu já desencanei já. Uma outra coisa que eu acabei de lembrar aqui, que eu acho que talvez, não sei se isso também aconteça no Instagram, mas a gente tem visto com uma certa frequência, principalmente no YouTube, que é o famoso burnout, né? Que as pessoas acabam sucumbindo à exigência das redes sociais, ou seja, no YouTube principalmente, para você atingir métricas, tá sempre nos recomendados, ser encontrado, ser visível para as pessoas, você tinha que cumprir vários requisitos, né? E isso acaba exigindo muito das pessoas e acaba causando o estresse, o burnout, onde a pessoa praticamente exclui o canal pra não querer ver mais, não querer estar lá dentro, porque aquilo estava consumindo ela de uma certa forma. Isso também acontece para vocês no Instagram? Tem momentos que você olha para a rede social e fala, isso aqui tá tomando muito meu tempo, preciso produzir coisas diferentes, sair um pouco disso. Você já teve essa relação com a rede social, assim, de já pensar em excluir, de deixar lá o celular no excluir aberto e falar, daqui a pouco eu volto para ver se é isso mesmo que eu vou fazer? Já tive esses momentos, mas eu nunca cheguei, tipo, ao ponto de querer tanto excluir. Sempre foi uma coisa de, tipo, quando eu chego nesses limites, eu dou eu paro de usar, eu uso menos, né? Não vou falar paro de usar, porque tem coisas que eu tenho que fazer todos os dias, né? Mas eu uso menos, eu tento colocar menos coisas, eu fico mais off. Mas eu acho que não tanto um burnout, mas eu acho que essa vontade de não depender do Instagram, porque é uma coisa que a gente tem, né? Quem começou lá, quem só tá lá, eu tô procurando, principalmente, tipo, nos últimos 6 meses, eu tô procurando muito outras ferramentas, outras coisas, outros formatos. Então, eu comecei a usar Twitter mais, e é um lugar que, tem coisas legais. Eu comecei a usar agora o YouTube, eu comecei a usar o IGTV, né, para uma alternativa mesmo que seja dentro do Instagram. Eu comecei agora a pensar em outras maneiras de atingir as pessoas, ou seja, tô começando a fazer CRM, né, pegar o e-mail das pessoas, fazer... Ufa, já achei que você ia falar, vou fazer podcast também, aí já... Não, tô tranquilo disso aí, tô tranquilo. Não aguento mais podcast e fotografia. Chega, deixa só o de vocês que já tá maravilhoso, não vai ficar ocupando de podcast ruim eu falando
desgraça lá, já basta. E aí eu tô procurando outras maneiras de chegar nas pessoas, de interagir com as pessoas, de passar conhecimento também e também de vender o que a gente precisa vender, né? Porque eu acho que, por exemplo, vocês que vivem esse tipo de situação no YouTube, muitas pessoas vivem no Instagram e muitas pessoas desistem cedo, né? A gente falou bastante dessa juventude que gosta das coisas rápido, cara. Tem muita gente que, tipo, a gente via crescer muito na fotografia, tipo, absurdamente. E aí chega um momento que as coisas não dão mais certo, que a pessoa não tá encontrando mais o caminho e ela só desiste porque, né? Não consegue segurar aquela energia, né, cara? É meio complicado mesmo e é uma coisa que absorve. Essa ansiedade, né, acaba se transformando em depressão praticamente, porque ela não atinge tão rápido quanto ela esperava e já fica desmotivada e já quer desistir tão fácil, assim, rapidamente. As pessoas hoje em dia desistem, tipo, acho que como fotógrafo a gente aprende, né? Vai ter mês que a gente vai ter bastante cliente, a gente vai conseguir fazer bastante trabalho. Vai ter mês que não vai chegar muito orçamento, que as pessoas não vão fechar, que as pessoas vão estar sem grana. Tipo, é uma coisa que acontece. Eu acho que eu passei por alguns momentos, não tantos, mas eu passei por alguns momentos de crise com isso. E foi muito complicado, cara. Eu me senti, tipo, fudeu. E aí foi conversando com pessoas, com amigos que já trabalhavam há mais tempo na fotografia, que já eram mais velhos, que já tinham uma cabeça um pouco mais madura nessa parte, que eu fiquei mais tranquilo, que eu falei, tá, isso é normal, beleza. Todo mundo passa por isso, nas melhores famílias. É real. Gui, tá muito bacana o bate-papo, acho que a gente abordou muita coisa legal, assim, e um pouco de bastidores, né, principalmente do Instagram, pra quem ainda não conhece, desse mundo do retrato feminino. Mas a gente falou muito do seu workshop, né, você citou várias vezes o que você tenta passar pras pessoas, os temas... Eu juro que não é jabá, desculpa. Não, mas é exatamente neste momento que damos abertura pra você poder fazer um jabá. Fala um pouquinho do workshop, qual é o conto... esse é o jabá absurdo. Momento jabá absurdo. O que você fala nos workshops, o que você passa de conteúdo pra galera. E também, se der aí, já passa um pouco do calendário pra quem quiser saber mais, né, poder participar, entrar um pouco, conhecer um pouco mais dessa área, desse mercado. Aproveite aí, o microfone é todo seu. Muito obrigado. Bom, eu tenho uma turma aberta em São Paulo para setembro, gente. Tem uma turma aberta para setembro em São Paulo. Essa turma vai ser completa, a gente vai ter 2 dias de fotografia com 10 alunos para abordar todos os temas. A gente vai falar desde pré-produção, inspiração, a gente vai falar na hora de produzir, de direção, de luz, de composição, de vários temas que se aborda, até para quem é iniciante e quem já manja um pouquinho. E a gente vai ter a edição, né? Fora esse workshop que vai estar aberto agora em setembro, nos dias 14 e 15, eu tenho 5 vagas ainda para ele. Eu sempre ofereço workshops VIP, né? Presenciais ou online, que são completamente particulares. Então, para quem não curte muito aprender em grupo, que é uma coisa mais focada ali, é legal também. E acho que é isso. Eu agradeço muito a vocês pelo espaço que vocês me deram aqui. Foi muito legal trocar essa ideia. Eu já acompanho faz um tempo o podcast e tava dando uma olhada no canal. E é isso, cara. Fico muito feliz e vocês têm um conteúdo maravilhoso e eu espero que consigam continuar sempre fazendo esse conteúdo muito incrível. Tamo nós aí na batalha, atrás de patrocínios, de anunciantes. Aproveita então, passa a gente nunca desiste. Somos brasileiros e nunca desistimos nunca. Somos 3, né, no caso. Aproveita, pra quem ainda não conhece seu trabalho, né, tá conhecendo agora nesse bate-papo, passa suas redes sociais, onde a galera pode te encontrar, onde pode mandar mensagem pra trocar uma ideia, saber mais sobre o workshop, saber mais sobre retratos femininos ou outros trabalhos. Bom, acho que o principal canal é o Instagram, então se vocês querem conhecer lá, tem instagram.com/Gui com 2 Is, Rossi, é o Gui Rossi, que nem eles estavam falando antes. E eu criei recentemente um canal no YouTube, se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou estar produzindo novos vídeos para postar. E eu acho que é Guilherme Rossi Fotografia, porque já tinha um Guilherme Rossi que é nutricionista, então procurem com já dá para unir o útil ao agradável. Aí procurem uma fotografia que aparece o meu. E aí, acho que são esses 2 canais aí, os mais legais, que eu tô colocando mais conteúdo. Muito bacana. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Espero que a galera tenha gostado, que eles sigam você nas redes sociais, tirem dúvidas, se inscrevam no workshop e até o próximo episódio. Até o próximo.